Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena, e nesse momento nosso paizinho quer falar comigo e com você, em 2 Samuel 9, eu vou ler alguns versículos, e a palavra de Deus diz assim no primeiro versículo. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para com essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jonatas e ele é aleijado dos 2 pés. Vou ler até aqui, depois os irmãos continuam lendo, que o texto é maravilhoso. E aprendendo com o Senhor em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, aqui Davi já estava estabilizado no reinado. E quando ele está dentro dessa estabilidade, ele para um dia e ele analisa os descendentes da antiga dinastia. E era comum na época eliminar essas pessoas. Mas Davi era diferente, ele era segundo o coração de Deus. E Davi decide mostrar bondade à casa de Saul. E Davi faz uma pergunta, ele questiona se há alguém ainda da descendência, de Saul. E Ziba, que era um funcionário, que era um empregado, é levado à presença do rei. E ele diz que tem sim o filho de Jonatas, o neto de Saul. E ele frisa que ele se chama Mefibosete, que ele ficou aleijado dos pés e que ele vive em Lodebar. Ele vive no esquecimento, ele vive sem prestígio, ele vive na terra do nada, ele não é nada. Mas Davi naquele momento manda chamar Mefibosete. É um gesto de misericórdia, é um gesto de honra, é um gesto de aliança com Jonatas e uma aliança com Deus, Ele manda chamar Mefibosete e convida ele a morar no reinado, a viver ali, a sentar-se na mesa com ele todos os dias. Meu amado e minha amada, essa história é maravilhosa, Eu não sei como você está, como você se sente. Será que você, na tua casa, na tua parentela, você não é um cão morto? Você não é aquele que é como Mefibosete, que está esquecido em Lodebar? Você não é aquele que, como Mefibosete, não tem prestígio, não tem honra? Você que vive sozinho, solitário, esquecido, sabe? Ninguém se importa com você. Porque talvez você carregue algum problema físico, como Mefibosete, ou você carrega algum outro tipo de problema que se torna um peso para as pessoas. E eles te esqueceram, te deixaram em Lodebar, te deixaram nessa terra de esquecimento, nessa terra onde você não é prestigiado, onde não tem ninguém que se aliance com você, não tem ninguém que se preocupe com você, não tem ninguém que convida você para nada. Você vive neste lugar como o Mefibosete, Mefibosete, traduzido esse nome, é da boca da vergonha. Talvez você também, tenha um nome parecido dentro da tua casa, da tua parentela. Sem vergonha, as pessoas, talvez pelo teu defeito físico, talvez pelo teu jeito de portar, talvez pelas dificuldades que você tem. E Mefibosete foi esquecido naquele lugar. E ele viveu em Lodebar. Ele viveu naquele lugar esquecido até o dia, porque há um tempo e há um propósito para todas as coisas embaixo do céu.
aquele dia, Davi, ele resolveu usar de misericórdia, bondade com a casa de Saul. E ele chama Mefibosete, né? Mefibosete chega até ele, mas Mefibosete tem aquela limitação física. E ele olha assim, e ele vê que Ziba já falou exatamente também dessa aparência dele, limitada, externa. Talvez você também tenha essa aparência, essa deficiência limitada, externa. Os outros olham para você porque a tua aparência, a tua limitação mostra para as pessoas dor, problema, sabe? Mostra que você é peso. E até as pessoas, algumas têm compaixão de você, conseguem te olhar com amor como pessoa, outras te ignoram, te deixam, simplesmente têm preconceito de ter você. Muitas das vezes, queridos, a nossa fraqueza, ela tenta definir quem somos, sabe por quê? A gente deixa, então não deixa. Não deixa, Mefibosete, ele estava ali esquecido, Mefibosete estava ali abandonado, e as pessoas achavam que ele era assim, ele nunca ia sair daquela estação, daquele tempo, mas ele saiu daquela estação. Sabe quantas vezes você é classificado pela tua fraqueza física, pelo teu problema exterior, pela tua aparência? Quantas vezes você tem o preconceito, as pessoas têm o preconceito sobre você, a tua geração, a tua casa, a tua parentela, eles são influenciados e um influencia o outro e todos, sabe? Parece que se juntam para te abandonar, para te deixar em Lodebar, para te esquecer. Isso aconteceu com Mefibosete, pode estar acontecendo com você. Mas lembre-se, queridos, em Tiago 2, no versículo 4, diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos 2,11 também vocês devem ler. Sabe, queridos, que ele não faz acepção de pessoas. Então, se ele não faz acepção de pessoas, ele está olhando para você e falando, olha, filho, filha, assim como fiz com Mefibosete, assim como tirei Mefibosete, Lodebar, eu estou te tirando dessa situação, eu estou te tirando deste tempo, você não é mais um cão morto, você não é mais uma pessoa nessa condição, porque eu estou mudando a tua situação. Sabe, queridos, Mefibosete, ele tinha sido moldado pela vergonha. Quantas vezes a vergonha o moldou, sabe, o espremeu. E ele foi moldado também por exílio, o exílio de ficar longe, de não ter acesso, de não ter ninguém por ele. A deficiência de não poder fazer, queridos, é horrível a deficiência. Eu tenho uma deficiência visual, eu tenho uma visão 20% só, é horrível, sabe por quê? Muitas coisas você quer fazer e não consegue, tem tantas outras deficiências, querido, que nos impede, e é vergonhoso, e nos leva assim a ser deixado de lado, as pessoas nos deixam sim de lado, porque se você for levado até algum local, você vai ter necessidade de alguns cuidados, e as pessoas, elas estão preocupadas com o seu umbigo, elas não estão preocupadas em estender a mão. Sabe, queridos, e Mefibosete, ele tinha uma autoimagem também distorcida por essa vergonha, por essa deficiência, por estar ali em Lodebar, porque ele mesmo também se colocava neste lugar, porque ele foi sempre rejeitado, isolado, e ele estava ali numa terra de ninguém, e talvez você sempre foi rejeitado, isolada, você sempre também teve essa tendência de estar nesse lugar como um Lodebar na tua vida. Sabe, queridos, a expressão cão morto revela um senso profundo de indignidade e inferioridade. Sabe, talvez a tua casa, a tua parentela te vê como uma pessoa indigna e inferior, um cão morto. Quantas pessoas, queridos, nos veem dessa forma? E quantas pessoas que nos veem assim, nos taxam tanto, nos rotulam tanto e nos levam tanto a isso todos os dias, a toda hora, a todo momento, que isso entra em nós e nos traz uma baixa autoestima.
nós nos sentimos incapazes de ver o valor que temos em Deus, porque nós temos valor em Deus, porque foi Deus que nos criou, que nos formou, e nós somos filhos amados. Queridos, eu e você precisamos nos libertar disso, porque o Senhor não nos vê como homem vê. Se o homem te vê assim, Deus não te vê. Deus não te vê. Lembra de Gideão? Deus olhou para ele e falou: homem forte e corajoso. Aquele homem estava temeroso, aquele homem estava ali trabalhando dentro de um lagar, ali fazendo o serviço dele ali dentro de um lagar, porque ele estava se escondendo. Mas Deus olha para ele e vê ele de uma outra forma. Deus está te olhando e te vendo de uma outra forma. Então se liberte, não seja taxado pelo que os outros acham. O ser humano está vendo só o teu exterior, mas Deus está vendo o teu coração. Deus nos olha com amor, queridos. 1 Samuel 17:9. Queridos, Mefibosete era um príncipe. Ele era um príncipe, e Davi o viu como um príncipe. E Davi olhou para ele e lembrou do amor, lembrou da honra, lembrou da promessa, lembrou da aliança. E, queridos, Davi olha para aquele homem e fala para ele: olha, eu vou ter bondade com você. Não precisa ficar com medo. Porque quando ele chegou diante do rei, ele teve medo. Talvez você também tenha até medo de se expor, tenha até medo de se mostrar, tenha até medo de, tentar voltar a viver a tua vida. Sabe por quê? Todas as pessoas estão te vendo aleijado, estão te vendo uma pessoa que não é digna de sentar na mesa de ninguém, mas Davi não. Davi olhou para aquele homem e não o viu aleijado, mas o viu o herdeiro. O herdeiro digno da mesa do rei. E você, meu amado, você, minha amada, é herdeiro, herdeira da mesa do rei. E ele age movido pela aliança feita com Jonatas. Sinal de fidelidade, sinal de amor leal. Sabe, queridos, essa visão maravilhosa de Davi é redentora, Ele restaura a identidade, ele restaura a dignidade e ele restaura a herança de Mefibosete. Jesus veio e ele restaurou a tua identidade, ele restaurou a minha identidade, a nossa identidade, ele restaurou a nossa dignidade, ele restaurou a nossa herança. Orema canta, lamanai decai, então dê glórias a Deus, levanta e anda, lamassiri. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Deus também nos vê, querido, com os olhos da aliança, não com os olhos da nossa dor, não com os olhos da nossa lodebar, da nossa falta de dignidade, porque muitas das vezes somos assim taxados. Deus nos olha, Ele tem um propósito na nossa vida. Queridos, para de ter essa distorção da tua imagem, porque de tanto ser taxado, rotulado, você se distorceu. A sua imagem para você também é dessa forma, mas Deus te vê de outro jeito. Talvez você não está conseguindo enxergar bem, mas Deus está falando com você e te dizendo: eu te restaurarei, eu estou te restaurando, porque um dia na cruz do Calvário, meu filho Jesus já te restaurou e hoje você tem imagem e semelhança dele, você é filho do rei, filha do rei. Então começa a louvar, começa a exaltar. Queridos, porque a partir daquele momento em que Davi traz Mefibosete, ele não aponta os defeitos, ele não joga nada na cara, ele fala para Mefibosete: a partir de hoje, você vai fazer as refeições comigo, na minha mesa, como um dos filhos do rei. Meu amado e minha amada, esse convite de Davi a Mefibosete é o retrato da graça, é o retrato do que hoje nós temos. Não é baseado no merecimento, mas é baseado na aliança e no amor fiel. Jesus resgatou, nós somos filhos amados, e nós sentamos na mesa do rei, junto com muitos irmãos e junto com Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que nos resgatou, aquele que nos amou primeiro. Queridos, há uma grande diferença entre como o mundo te vê. Talvez você está rotulado pelas pessoas, moldado pelo olhar das pessoas, pelas palavras das pessoas, o peso das palavras. Mas Deus não te vê assim, Deus te vê diferente. Deus olha para você através do sangue de Cristo.
Sabe, as pessoas te rotulam porque você é limitado, você tem rótulo de tanta coisa, às vezes você faz tanta coisa, mas as pessoas ainda continuam te rotulando, às vezes você se doa, você continua rotulado, porque você tem limitação e em algum momento você erra, e esse pequenino erro faz a pessoa te rotular como não presta, imprestável, se você perde tudo que você já fez. Mas Jesus não. Jesus não vai te desprezar, às vezes você é desprezado. Às vezes você foi desprezado esses dias. Às vezes um grande banquete foi feito e foram chamados todos e você não. Às vezes você foi deixado de lado. Você não foi incluso. Você não estava ali para sentar naquela mesa. Mas Deus não, Ele te inclui, Ele te dá dignidade e Ele ama essa comunhão com você. Ele quer que você sente na mesa com Ele, Ele te considera digno, você é filho de Deus, você é filho do Rei e você senta à mesa com Ele e Ele está te convidando. Eu te convidando neste momento, filho, filha, você que está se sentindo como Mefibosete, lembra que eu dei meu filho, meu único filho por amor a ti. E Ele te resgatou, te salvou. E hoje você é meu filho. E eu te convido a sentar aqui na mesa, como príncipe que você é, como filho do rei. Senta-se aqui comigo. Eu sou teu pai, eu te amo. Eu vou cuidar de você. Eu sempre cuidei. Eu vou cuidar. Sai dessa Lodebar. Essa Lodebar imposta sobre a tua vida. Sai desse Lodebar, sabe, que somente te machucou. Sai desse Lodebar que somente, sabe, deixou você se sentindo pior do que você já se sente. Não é porque você tem um pequeno defeito que você não pode sentar na mesa comigo. Porque eu não olho o teu defeito. Eu olho para você, meu filho, e eu te amo. Deus maravilhoso, Paizinho querido. Te louvo e te agradeço por essa palavra tão tremenda que o Senhor traz para nós neste momento. Paizinho, eu só tenho que te agradecer pelo teu Espírito Santo que fala ao nosso coração, que vem e tira com a mão, papai, toda a dor da rejeição, toda a dor, papai, de ser deixado de lado, essa dor de esquecimento, essa dor, papai, de ser deixado em Lodebar, de ser, papai amado, deixado, abandonado. Só teu Espírito Santo que tira, Senhor. Paizinho, nós recebemos essa cura no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E nós somos agradecidos porque podemos sentar na mesa daquele que é o Criador dos céus e da terra, que é nosso papai. E nós descansamos neste amor agradecidos, porque o Senhor nos deu Jesus, e juntamente com Ele todas as coisas. Agradecemos, papai, e nos alegramos de sair de Lodebar e viver contigo, papai, sentar na tua mesa, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.